Saiu. Boa luta. Boa noite, galera aí, muito bem-vindos, feliz ano novo a todos. Estamos aqui em mais um programa, nosso quinto programa, falando em opções. O meu grande amigo aí, Diogo, meu grande amigo Felipe. É um enorme prazer ter vocês aqui. E taca a ficha aí, pessoal, vamos trocar uma ideia, como é que vai ser nosso ano, como a gente vai, quais perspectivas, ano de eleição, porradaria, volatilidade, lateralidade, brutalidade, e essas coisas aí. Fala aí, rapaziada, vamos lá. Doutor, não, vai lá, Filipão, pode falar aí. Então, isso aí, pessoal. Estamos aí mais um ano, findamos 2021, pé direito já, iniciando 2022. Queria desejar a todos um feliz ano novo, que seja um ano de muitas vitórias, muita sabedoria, muito aprendizado, muito lucro e que nós todos temos aí todas as cautelas e aprendizado que nós não tivemos nos anos anteriores. Lembrar, pessoal, que toda nossa terça-feira, às 21 horas, nós estamos aqui no YouTube, cada vez no canal de um dos nossos colaboradores aqui. É o Rafa, sou eu, é o Diogo. Então aí tem, pessoal, procura as nossas redes sociais, tanto no Instagram quanto aqui no YouTube, e fica ligado que todo momento está chegando aí conteúdo para o pessoal chegar mais longe nos seus investimentos. Exatamente. Isso aí, galera. Vou falar um pouquinho também, então, aqui, Diogo, falando em finanças. Pessoal, como o Felipe já falou aqui também, quero desejar a todos aí um ótimo 2022, pedir para que Deus abençoe a cada um de vocês, né, nesse momento que a gente vai virando o ano e vai tendo novos desafios, novas metas, novos projetos, né, é sempre um momento, assim, de esperança, onde a gente quer, busca melhorar cada vez mais, né, então que seja um ano aí também nos nossos investimentos também cada vez melhores, né? A gente consiga operações mais assertivas e que a gente vai comentar já sobre isso aqui no bate-papo. Certamente será, e eu estou profetizando até aí, que será o ano das opções, né? Vamos ver aí grandes operações ali com as opções e certamente quem tiver dentro do mercado vai se beneficiar. Eu acho que esse ano, eu até botei um post esses dias aí falando desse ano, que eu acho interessante o ano para opções, para a gente se expor pouco. E outra coisa que eu acho interessante para esse ano, pessoal, guarda a grana de margem. Vai ter oportunidade para caramba com essa briga eleitoral aí, ganha Bolsonaro, ganha Lula, ganha a Cochichina. Independente de quem estiver brigando, vai ter volatilidade e oportunidade no mercado. Então, não, se você é aquele cara que gosta de operar com toda a margem, pô, fazenda coberta, compra tudo em ativo e tal, segura a margem, segura um pouco de margem que vai ter oportunidade. O que tu acha aí, Felipe? Hoje, na verdade, não só em ano eleitoral, né? O ano eleitoral ele é um ano atípico, mas para quem já opera, já se torna um dos melhores anos. Mas, como todo momento da bolsa, para quem opera opções, a pessoa que ela tem aquela reserva financeira e uma margem mais gorda, as oportunidades vêm. Então, muitas vezes não operar é operar, e aí você segura a onda num momento que não tem muitas entradas boas, para quando naquele mês que tiver uma volatilidade ali um pouquinho maior, você sentar a mão, mas sentar a mão de acordo com a tua margem. Então, cuidado com operações que você faz todo mês, utilizando ali muitas vezes o talo da margem, certo? Se a volatilidade der uma apertadinha, a tua put, lembrando que a chamada de margem ela não é fixa, ela é variável de acordo com a cotação do ativo e a volatilidade do mesmo. Então, se você está fazendo operações todo mês, daqui um pouquinho ele vai dar uma chacoalhada ali, pode ter quebrar. E quando você tem margem sobrando, é uma maravilha, porque você pode abrir posições em determinados momentos do ano que sejam propícios para você ter um lucro maior. Lembrando sempre, não se apaixone por ativos. Exatamente, pessoal. Tá mudo o seu microfone, está fechado aí. Eu vou dizer para vocês que eu estou apaixonado por Ambev. Hoje a gente montou uma operação bacana ali, aquele estão coberto long put. A lateralidade dela, aquela volta estacionária, tá maravilhosa. Não que eu vou ficar para sempre com ela, né? Porque eu não tenho nem na carteira, eu uso mais para estratégia. Mas que tá gostosa, a Ambev tá, hein? Tá se segurando bem, pessoal. O que vocês acham aí? Você tá enchendo caixa da Ambev aí, pelo visto, né? Eu tô direto dando dinheiro para eles. Esse final de ano, eles ganharam grana comigo.
A Ambev, se me permite falar, a Ambev ela vem desde quase meio do ano passado, né? Na linha próxima aí dos 16, cai um pouquinho, sobe um pouquinho, então é uma volatilidade muito boa, como o próprio Rafa falou, e é um ativo que, como ele tem essa volatilidade estacionária, essa volatilidade mais parada, você tem como fazer hedges caso a posição sua fuja muito, mas principalmente é um ativo bom para você trabalhar call e put ao mesmo tempo, já que se você trabalhar da forma vendida, você vai sempre estar ali com o teta a favor de você, e se a ação subir, você administra mais a call vendendo put e vice-versa. Claro que isso que eu estou falando é o mais básico dos básicos, mas só para dar o exemplo que o Rafa falou, essa vol estacionária quer dizer que a ação fica sempre próximo daquele strike. Isso vai ser para sempre, como ele mesmo falou, que se apaixonou agora? Não. Você se apaixona por um momento. Eu, há tempos atrás, estava apaixonado da Magalu lá na casa dos 20 até os 25. Depois que ela começou a pender só para os 20, eu caí fora. Imagina se eu tivesse ficado vendido. Pois é, tá louco. Montanha-russa foi pesada aí pra galera, né? Fortes emoções. Pessoal, eu queria destacar aí uma situação que eu acho bem interessante, como a gente já comentou nos últimos programas, que, dadas as condições de mercado atual, a questão da volatilidade e tudo, e a taxa de juros subindo, né? A gente tem aí algumas opções mais longas com um preço bem interessante, né? Um valor interessante. Então, assim, eu penso e já estou montando posições, já vinha montando desde o ano passado, e vocês sabem que eu gosto de fazer essas operações assim, compradas mais longas, em posições que eu acho, como o Rafa falou bem, assim, a gente não tem político de estimação e para o mercado não interessa quem que vai ganhar, quem que vai perder. O mercado vai continuar aí, os investidores, o que muda um pouco é a configuração do mercado em termos de liquidez, de repente, assim, os investidores estrangeiros mais presentes ou menos presentes no mercado, isso movimenta muito a questão da liquidez para a gente aqui, e a nossa bolsa ainda sobrevive muito do capital estrangeiro, não é uma bolsa ainda, né, forte no mercado local, mas eu já penso em posicionar algumas peças no tabuleiro de xadrez aí para a época da eleição. Acho que vale mais a pena montar algumas operações agora para quem gosta de um movimento mais direcional, aproveitando que essas opções mais longas estão um pouco baratas, mais baratas, até a opção dentro do dinheiro barata, tanto put quanto call, até as call, surpreendentemente, estou pegando call assim, em bom preço, para lá para outubro, lá bem para a época da eleição, acho que de repente é interessante, o pessoal podia observar um pouco mais esse tipo de movimento, melhor do que para deixar na hora lá, que a gente não sabe qual vai ser a volatilidade, qual vai ser as condições de mercado, o cara querer se posicionar, e aí vai se posicionar em Magalu no 20 e não vai aguentar a pressão dela cair até os 5. Né? Então, vai chegar, vai ter ativo certamente que vai fazer esse movimento quando chegar lá. Uma volatilidade maior, de repente pegando um movimento direcional contrário ao que o investidor pensar. Então, já vai olhando agora, quem tiver interesse em alguns ativos aí, pensando mais no longo prazo, né, pessoal? O que vocês acham aí? Faltou em Magalu, né? O pessoal tá falando que Banco Inter é a nova Magalu. Pois é. O nosso tá tomando umas porradas mesmo, o Banco Inter, tá complicado. Né? Por incrível que pareça. O que eu espero... Pode falar. Fala aí, fica à vontade. Eu queria adiantar até uma coisa, nós estávamos comentando em pauta ali, sobre a questão de qual é o nosso olhar para 2022 em relação à Bolsa como um todo. E aí eu separei 3 pontos aqui para o pessoal ficar de olho. Isso aqui que eu estou falando vai dar certo, não vai? Pessoal, ninguém vai saber responder isso aqui ao certo. O cara que falar para você que vai bater isso aqui, ele está mentindo. Ninguém tem bola do cristal dentro do mercado financeiro. Você tem teorias em função de estudos, certo? Então, Exato. 3 coisas que eu coloquei para o pessoal estudar. Temas commodities. Então, o pessoal continua de olho nas commodities, porque elas estão oferecendo uma boa proteção contra a inflação. E lembrando, pessoal, nós estamos com o dólar alto. Tem perspectiva para o dólar ficar baixo? Tem. Tem perspectiva para o dólar ficar alto? Tem. Então ninguém está sabendo para que lado que vai o dólar. Por quê? Nós temos aí um risco de uma
política, né? Um risco político aí no nosso ano de inflação, desculpa, no nosso ano de eleição. Então, as commodities, muitas vezes, elas te protegem com essa relação da inflação e por vezes de ser atrelado ao dólar. Esse é o primeiro tema aí que eu seleciono para o pessoal ficar de olho, commodities. Em questão do ano de eleição, pessoal, o que muitas vezes a gente tem que prestar atenção? Como a gente vem de 2 anos aí atrás, né, da época que estourou o Covid, baixas muito fortes, empresas quebrando e tudo, separe empresas que tenham um histórico de crescimento mais secular, que seja mais histórico. O que são? São empresas mais protegidas do cenário macro, cenário desafiador. Então, são empresas que têm um bom histórico de performance frente a cenários ruins. Então, por exemplo, vamos supor que durante o ano aqui surge algum problema e aí você vai ter que a empresa vai ter que se reorganizar. Então, empresas que já deram certo no passado e conseguiram dar a volta por cima são empresas que é bom você olhar para trás, certo? Sim. O Rafa bem citou a Ambev. Se nós formos ver no auge do Covid, ela parou algumas fábricas de envasar bebidas alcoólicas e começou a utilizar lá para alguns fins medicinais. Então, são empresas ali que se reinventaram, depois jogaram um pouquinho de preço em cima de margem para recuperar, só que estão dando volta por cima. Alguns bancos, tem bancos aí que estão se recuperando, estão enfrentando toda essa questão aí da digitalização bancária, de vários bancos digitais, né? E estão se reinventando. Então, presta atenção em empresas que são boas em reestruturação frente a cenários macros desafiadores. E, por último, são oportunidades mais específicas, que é a parte mais difícil da gente, vamos dizer assim, catar, né? O que é isso? São quedas recentes, pessoal, quedas recentes de empresas que não mudaram seus fundamentos, certo? Isso acontece muito, e é por isso que eu digo que são oportunidades difíceis de a gente ver, são oportunidades específicas, porque muitas vezes, por exemplo, eu vou pegar aqui uma empresa aleatória, tá? Itaúsa. Então, muitas vezes você tem que estudar o cenário macro da empresa e ver o que aconteceu com a Itaúsa. A Itaúsa é a holding do Itaú. A XP saiu. Como é que vai se performar agora? Será que a baixa que está tendo faz sentido em relação frente ao seu cenário macro, ao seu cenário ali, não somente um cenário que seja gráfico, mas sim fundamentalista? Só estou usando como exemplo, mas vocês têm que pegar cada empresa e verificar isso, porque essas são as oportunidades. Muitas vezes o pessoal entra no que a gente chama num FUD, ou seja, num apavoramento, num medo, a causa aquele estresse. Não, porque que nem a gente citou aqui brincando, o Banco Inter é a nova Magalu, tá caindo. Mas aí você vai fazer a análise fundamentalista, a análise fundamentalista daquela empresa tá a mesma análise de 6 meses atrás, quando ele estava o dobro do preço. Então, tem que fazer esses tipos de análise. Então, para mim, eu acho que essas 3 contribuições para quem vai enfrentar 2022 na Bolsa é muito importante. Commodities, relembrando, proteção contra a inflação e questão do olho no dólar mais alto. A outra questão são empresas com histórico mais positivo, aí, mais secular, frente às dificuldades dos cenários macros. E, por fim, catar essas oportunidades específicas. E aí, vamos, como o Diogo falou, muito bem, hoje nós estamos tendo oportunidades na Bolsa de Valores com as opções para vocês pegarem essas oportunidades. Nós não podemos dar recomendações, nem muito menos falar aqui em empresas, mas verifiquem no dia a dia as empresas que estão dando entrada. Até na semana passada o Diogo falou algumas empresas ali que eu acredito também que elas vão subir. Então você tem que observar o cenário macro e ver como é que elas estão performando e vai lá e faz lá uma operação com uma compra de uma call ou uma venda de uma put, mas sempre cuidando da exposição, margem que nós falamos, e para você poder dormir ali, tranquilidade, não se expor lá, vamos supor, em Magalu, lá no 20, com 10 mil opções, depois você achar, mas eu tinha certeza que vinha. Certeza, a gente só tem em algumas coisas, pessoal, e na Bolsa não é uma delas. Exatamente. Eu penso que o ideal a gente trabalha de uma forma que a gente possa deitar a cabeça no travesseiro tranquilo, né? Essa é a grande vantagem a gente operar com opções, né? E você vê que muitas vezes você vai contar com a sorte também no processo, né? Eu estava fazendo até o desafio aí, falando em finanças, essa semana comecei hoje, antes dessa live aqui, estava
dando uma aula para o pessoal aqui, e falava um pouco sobre essa questão de você não se permitir que o orgulho te roube nesse processo. Ao longo da tua jornada como investidor, você vai acertar, você vai errar. Nós falamos aqui sobre que temos todo o cuidado de não dar recomendações, né, assim, taxar isso aqui vai acontecer. Primeiro porque ninguém aqui, como o Felipe falou bem, a gente não tem bola de cristal, não sabe o que vai acontecer, né? Então, eu vou dar só um exemplo rápido sobre uma questão aqui em relação a um setor específico que nós comentamos, se não me engano, há 2 semanas atrás, que era o setor de proteínas. Lembra que a gente trocou uma ideia sobre isso? E tinha uma situação ali, aparentemente, de oportunidade, ao mesmo tempo, um ponto de atenção para a gente olhar. Eu, na época, fiz uma análise, achei por bem fazer uma trava de alta na BRF. Naquela época, naquela semana, eu fiz uma trava de alta que deu muito boa, tá performando muito bem, agora tá dando 300% aproximadamente, assim, consegui montar 12 centavos na trava de alta bem barata, e já estava aí em 46, se não me engano, centavos aproximadamente na última vez que eu vi. Então já deu um resultado bem bacana. Mas ontem já tivemos aquele problema numa decisão política lá do Joe Biden nos Estados Unidos, que acabou afetando a JBS e a Marfrig bem pesado, e pesou também com a BRF, né? Se eu não tivesse montado aquela trava já há algum tempo, estivesse vindo performando com ela, e se eu tivesse, na verdade, ao invés da BRF escolhido a JBS, por exemplo, não estaria tendo esse lucro, pelo contrário, estaria tendo prejuízo. Então, às vezes, dentro do mesmo setor, por mais que você identifique oportunidades, você pode dar o azar de escolher a empresa errada e a coisa não andar. Então, o importante é você jamais, como os amigos falaram aí no início, se expor além da tua capacidade, né? Você ter um gerenciamento de risco bem fino, bem controlado, para que saiba exatamente quanto que você pode perder e o quanto você pode ganhar. Eu sou bem chato com relação a isso, sempre reforço essa questão. Eu nunca entro numa operação sem saber exatamente quanto eu posso perder e o quanto eu tenho de potencial de lucro naquela operação. Isso é básico e, inclusive, serve como parâmetro para você até, como o Felipe bem frisou aí, decidir não entrar na operação, né? Porque realmente não operar também é operar, pessoal. Fiquem atentos com relação a isso, porque é importante. Uma coisa também importante, Diogo, só rapidinho, Rafael, que você falou, é saber quanto você perder e ter coragem de apertar o stop. Exatamente. Isso é importante, porque muitas vezes eu acompanho com mentoria alguns clientes e o pessoal diz assim, se eu perder 5 mil tá tranquilo. Aí eu pergunto, tá tranquilo mesmo? Mesmo? Você assim, ó, daqui um mês, se tiver ruim, você vai apertar o executar e esses 5 mil, você vai dizer tchau. Então, hoje nós já estamos passando, graças à nossa educação financeira que está avançando no Brasil, a gente está conseguindo colocar na cabeça do pessoal, qual que é o lucro máximo, qual que é o prejuízo máximo, mas agora está tendo, eu estou notando essa dificuldade psicológica do pessoal, eu aceito perder 5 mil, só que daí quando vai lá, meu Deus, eu perdi 5 mil, o cara tinha os 5 mil para perder, ok, só que ele fica tão travado depois naquela operação, porque muitas vezes aqueles 5 mil ele tinha, só que ele não conseguiu digerir, né, psicologicamente aquele valor. Então, saber quanto perder e ter a coragem de apertar o stop, porque muitas vezes, se você não tiver numa operação travada, pode passar dos 5 mil, pode ir para os 6 mil, 7 mil, 8 mil. Então, o menor, ou pelo menos o menor prejuízo que a gente tem é o que a gente assume hoje. Amanhã o prejuízo pode ser muito maior ou muito menor, mas geralmente, pessoal, quando o prejuízo está ali, você fica naquela esperança, você já não vira mais um investidor, você vira um sócio torcedor, porque daí você vira torcedor. Vai subir, vai cair, tu está torcendo. Vai comprar a bandeirinha, né? Exatamente, você está torcendo pela operação, e daí você não virou mais investidor, aquele que você disse, eu ia sair aqui, você lá não saiu e agora ficou um torcedor. Isso aí, né, Rafa? Não, mas veio bem a calhar no que eu ia falar, na verdade. Hoje um amigo comentando comigo no Insta ali, ele falou que vai vender, está interessado em vender put no dinheiro de Magazine Luiza para fevereiro, e de fato, a hora que eu olhei, a put no dinheiro estava pagando R$9, aliás, 9%, 9,2%. A put no dinheiro. Tá, beleza. Se o cara aí falou, não, que eu olhei os fundamentos da empresa, ele acredita na empresa.
Beleza, o que eu falei para ele foi exatamente isso. Se você acredita na empresa, realmente é um bom lucro. Só que o problema é a galera que entra e fala, não, eu não me importo de comprar um ativo nesse valor, eu vou vender put. Aí quando vem contra, o cara começa a importar. Ou aquela Sim. galera que faz aquela trava de crédito, e aí vem contra, o cara, não, qualquer coisa está travado aqui, eu pago, sei lá, R$1 para sair. Aí o cara segura aquela posição, tenta rolar, aumenta a exposição, começa a tomar mais porrada. Então, pensa assim, ó, na hora que for fazer a operação, eu realmente compraria o ativo naquele valor? Porque se a resposta é talvez não, não vai. Outra coisa interessante, pessoal, não tentem lucubrar em ativo que não tem tanta liquidez. Até as operações que o Diego gosta de fazer de comprada, ele consegue fazer um ativo que não tem tanta liquidez porque ela é direcional. Então, se Sim. explodir, ele vai ganhar e é gol no gol. Mas se o cara quer fazer manejo, primeiro, manejo é vendido e a operação tem que ser em ativo com boa liquidez. Se o cara fizer, o cara foi lá e fez um Exabox lá em Via Varejo. Esse cara tá ferrado, cara, não tem o que fazer, às vezes ele vai estar lucrando e não vai dar bom, não vai dar bom. Aí o cara pensa, não, mas eu faço um hedge. Cara, pensa bem se você não está aumentando a porrada em Sim. vez de estar melhorando a situação. Olha, cara, estruturada, na minha opinião, hoje, estruturada mais complexa é Petro e Ambev. Tipo, pega uma coisa interessante também, que a gente estava falando de taxa de juros e tal, as put longas estão baratas. Então, pensa assim, ó, se tiver um pouquinho de margem, que não for comprometer a exposição, vou fazer uma venda coberta, de repente vende call e put, que nem o Felipe falou antes de Ambev, pega uma opção longa. Vai comprando umas putzinhas longas ali, dentro do dinheiro, no dinheiro, para se proteger e para garantir um lucro, porque ele pode usar como direcional, como cobertura. Então, Sim. eu acho bem interessante essas estratégias, e tipo assim, de preferência que elas preservem a tua margem. Porque, por exemplo, se eu estou vendido numa put aí do 16 de Ambev, e eu tenho uma put longa do 15, eu estou travado. Se vier abaixo, eu pago R$1 para sair. Mas sim, eu pago R$1 para sair. Não é aquele negócio de, não, aí eu vou tentar... Tem manejo? Se tiver uma put longa ali, até tem manejo, estratégia, mas estuda. Não sai fazendo do nada porque vai dar ruim, pessoal. Eu quero Porque, olha, compartilhar, Rafa, tu falou desse teu amigo aí que viu a operação em Magazine Luiza com 9%, e eu vou compartilhar com vocês uma experiência que eu tive em Cogna, o ano passado, se não me engano, ou ano retrasado. Primeira coisa que a gente tem para falar, e vocês três vão de concordar comigo, que todo investimento que te dá um alto lucro, ele vem acompanhado de um alto risco. Sem dúvida. Isso é batata. Não existe almoço grátis. Não existe almoço grátis. E aí, eu não me recordo se foi 2021 ou 2020, acho que foi 2020. Eu vi a Cogna e eu consegui fazer uma operação que ganhava 23% num mês. Só que eu tinha que comprar o ativo para mim não ficar exposto em call. Eu não queria ficar exposto em call, queria ficar só exposto em put no máximo. O que aconteceu? Na operação com as opções, eu obtive êxito. Eu ganhei os 24%. Só que o meu ativo derreteu na minha mão. Então, o que acontece? Eu tinha uma alta probabilidade de lucro, eu tive o lucro, mas depois o que aconteceu? Eu perdi uma boa parte no ativo. Então, aqueles 24%, muitas vezes teórico, ele não casa com a parte da ação. Então, muito cuidado, porque às vezes a gente olha lá, mas vai dar tanto por cento. Hoje, muitas vezes eu até falo, pessoal, hoje eu prefiro 3% bem na tranquilidade do que 10% ali com um pouquinho mais de adrenalina. Claro que você pode arriscar um pouquinho do teu capital, tantos por cento ali, uma merrequinha, como a gente diz, numa operação mais arriscada. Só que não adianta você, vamos supor assim, vamos dizer que você tem um capital de 100 mil. Se você arriscar ganhar 10% em cima de R$1.000, não vale a pena. Então você arrisca ganhar 2% em cima de 30 mil reais. Isso é gestão de risco. Muitas vezes as pessoas sabem N estratégia, sabem ganhar, mas não sabem gestão de risco. Né? Assimetria. É aquela coisa, eu posso ter uma estratégia que ganha ali 90% das vezes, mas quando perde os 10%, ela leva todo o lucro. Então, pega uma estratégia que te ganha 30% e que quando ela perde os 70% ainda continua com uma simetria positiva, continua no lucro. Gestão de risco, pessoal, vai definir se o investidor vai ter vida longa nos trades. Perfeito.
Eu li uma vez um livro, vocês devem ter lido também, com certeza, aquele Axiomas de Zurique, né? E sim, aquele livro, ele contrastou muito, porque é engraçado que foi um contraponto. Eu tinha acabado, basicamente, de ler O Investidor Inteligente, do Benjamin Graham, né? Que é uma bíblia, vamos dizer assim, dos investimentos, né? Principalmente em termos de múltiplos, de análise fundamentalista, e a gente vai entendendo um pouco como funciona o mercado, e ele tem uma tendência um pouco mais conservadora, né? E daquela mais do buy and hold, você ir comprando ativos de valor. Já o Axiomas leva direto à especulação, né? E considera tudo como especulação financeira. E aí foi onde eu aprendi isso que o Felipe colocou, e eu gostaria de reforçar aqui, que eu acho que realmente vale a pena. Você não espera o barco afundar para pular fora do barco, né? No primeiro, já abriu um buraco, você não está conseguindo tapar, vai abrir outro, cara, pula fora realmente, porque é um conceito até da economia e também da matemática financeira, mais para o lado acadêmico, sim, teórico, o Rafa também gosta muito dessa área. A gente tem um conceito que é básico quando a gente fala de investimento, e todo mundo aprende quando faz qualquer tipo de curso ou aula de investimentos, é o valor do dinheiro no tempo. É um conceito básico de matemática financeira. Então, o dinheiro hoje vale muito, muito mais do que o dinheiro amanhã. Então, você prefere R$100 aqui na mão agora ou R$150 daqui a 3 anos? Você não sabe o que vai acontecer daqui a 3 anos, se a inflação vai subir, se o teu poder de consumo vai ser o mesmo de hoje. Então, com os R$100 hoje, eu sei exatamente onde eu posso aplicar esses R$100 e qual a rentabilidade que eu posso ter. Então, o dinheiro no tempo presente, é inclusive por isso que a gente faz o valuation das empresas, traz a valor presente todo o fluxo de caixa para a gente tentar mensurar realmente o valor daquela empresa no tempo presente, porque daqui a 20, 30, 40 anos a gente não sabe o que vai acontecer. Então, é melhor, esses caras falam assim, uma vez um camarada, só contar isso que eu acho que é interessante, um camarada chegou para mim e falou assim, que eu tô afundando aqui com 6 pau de prejuízo nas opções. Ele pegou, eu acho que umas 5, 6 calls, comprou, adoidado, querendo pegar um direcional lá, mas encheu a mão, né? E aí, não, mas tá tranquilo, porque isso aqui é só uma pequena parcela do meu patrimônio e tal. Eu falei, beleza, tá bom, tá. Não vai doer você perder? Não dói nada, tranquilo. Eu falei, beleza. Daí, cada dia que eu ia falando com ele, você via o sofrimento aumentando, porque ele ia perdendo. Aí você falava, mas não estava confortável essa posição? Tava, mas não é confortável, como o Felipe falou, psicologicamente, você ficar perdendo dinheiro, cara. Entende? Você entra num processo mental muito complexo. Por mais que seja confortável, aquilo represente 0,5%, 1% do teu patrimônio, cara, machuca você perder 2 mil, 3 mil, 5 mil reais. Cara. É uma coisa que você poderia estar aplicando em outra coisa que poderia estar gerando um retorno muito melhor. Então, eu acho que um ponto de atenção bem interessante para a gente levar aí para as próximas semanas, e eu até comentei isso no Instagram, a gente está numa semana que tem uma galera que não está abrindo home broker, cara, porque não tem liquidez, cara. Você tem uma ideia, uma operação que vocês não gostam, eu fiz hoje um day trade aqui no dólar, né? Lá no mini contrato. Cara, velho, eu peguei 4 pontos 4,5 pontos, mas não tinha liquidez nenhuma. Assim, o dólar, para demorar para pegar 4 pontos, é um absurdo. Ficou uns 10, 15 minutos. Eu falei, cara, não pode. Parecia a liquidez do mini índice, que é mais volátil, né? Tem mais liquidez, mas é mais volátil, demora mais a atingir o ponto que você quer. Eu fico pensando, essa operação, às vezes, quando eu faço, 2, 3 minutos, já bateu. E aí ficou arrastando 15 minutos. Aí tu percebe que o mercado não está tendo liquidez por causa do feriado, etc. Então, assim, vale a pena, galera, pensar com muito cautela, com muito cuidado, em aproveitar aí, dar uma caixinha aí para a Ambev, como o Rafael faz aí, aproveita para beber um Guaraná, né, dá uma relaxada, e deixa para entrar quando for o momento propício, porque senão você pode se arrebentar e é difícil recuperar depois o emocional quando abala, né, é complicado. Eu não tenho nada contra o day trade não, pô. Eu só não tenho controle emocional para ele. Porque se eu fico operando muito... Mas é verdade. Sabe quando eu comecei a operar? Eu fiz day trade. Eu caí na cagada de um iniciante. O problema não é day trade. O problema é o iniciante querer fazer day trade. Então, tipo assim, eu caí nessa burrada, cara. E... eu digo, porque o cara que faz day trade, ele tem que estar ciente que volta e meia. Ele vai tomar um stop. Faz parte do game. Eu não gosto de tomar stop. Eu não gosto. Então, tipo assim... day trade tem que estar propício a isso. Eu só acho ruim iniciar fazer.
E tem gente que ganha grana com day trade. Eu não sou uma dessas pessoas. Né? Eu não sou. Mas faz sentido. Eu acho É que. meio cabeça de bacalhau, né? Você sabe que tem, mas ninguém vê, né? A gente sabe que tem uns caras que ganham muito dinheiro, não sabe aonde tá. Um amigo meu lá, que até treinou comigo no jiu-jitsu, o cara esses dias sentou comigo e falou: vamos conversar de investimentos aqui, beleza. Aí o cara falou assim: cara, eu terminei esse ano com 7% de lucro no day trade. Eu fiquei olhando pro cara e falei: poxa, cara, o day tá 9%. Por que eu vou botar meu pelego a jogo ali? Se o DI tá. Meu Deus. Aí que ele falou que o outro ano ele tinha terminado negativo, aí ele recuperou e ficou com 7%. Sim. Mas, poxa, pessoal, tem que pensar bem, sabe? E opções mesmo, a gente já tem que. Eu acho que a gente tem que lucrar muito mais que o DI. Porque se eu ficar no DI ali, não faz sentido. O pessoal falou de livro ali e tal. Esses dias eu vi um vídeo do Felipe, muito maneiro no Instagram dele. E aí eu pensei, poxa, eu vou comprar esse livro. Eu comprei esse livro aqui. Ah, isso sim. Então, pessoal, quem está iniciando opções, taca ali para esse aqui. Não sei se ele tá aqui. Aqui, ó. Vou pegar aqui. Também aqui. Esse é o da cabeceira. E o meu livro de cabeceira é esse aqui. Mas, cara, esse livro aqui tá 500 pau. 500 pau. É um livro demais, professor. E rende uma conversa de meia hora de mercado com o próprio autor e o cara é fera. É. Mas se você está começando nas opções, cara, compra esse aqui. Compra esse aqui que... Isso é muito bom. Aquele outro ali, o do professor Luiz Maurício, ele é complexo. É pegada e porrada. Esse aqui é muito maneiro. Eu fui na pilha do Felipe, até agradecer ele, porque o livro é muito bom, cara. E se você está começando, vai nesse livro aqui, que ele é muito bom, cara. E ele tem um custo muito baixo. Tipo, eu acho que eu não paguei R$50 esse livro. Acho que os 30 pila já consegue comprar esse bobear. Dependendo da promoção. Na Amazon, e chegou rapidinho. O Fábio tá falando que o dele tá ali também. É só porra mesmo, Fábio. Pô, estudar, cara, nunca é demais. Em vez de ficar abrindo como broker em momento que não tem liquidez para fazer burrada, vamos estudar, pô. Eu acho que é bem isso aí. Quero agradecer também essa situação do livro, que ele mostrou, eu falei, poxa, vou comprar esse livro. Que ele falou bem, ele falou, não, achei legal. E eu acho que conhecimento é poder, velho. Ainda mais do que a gente faz. Porque nós somos especuladores, né? Tipo, querendo ou não, nós somos. Sim. A gente não é hold, a gente não é o cara que investe em renda fixa. Então, é isso aí. Eu acho que a gente é especulador mesmo. A única coisa que diferencia a gente do cara que é investidor pro especulador é que, assim, ó, a gente arrisca e tem um botãozinho de stop ali e nosso lucro tem que ser maior. A Carla falou que esse livro defende trava de crédito. É que assim... então... Isso que eu ia comentar mesmo, porque só tem que ficar ligado porque as estratégias são mais adequadas ao mercado americano, mas tem muito site bom. Mas o livro do professor Luiz Maurício mesmo ali, ele tem muita estratégia que não funciona aqui. Até a gente falou no último programa, a gente falou da Calendar Butterfly, que antigamente era ótimo, o mercado muda. E olha só, eu falo mal pra caramba de trava de crédito, porque elas são o que arrebenta a galera hoje em dia. Mas... talvez daqui a um tempo o mercado mude, ela funcione e eu não vou ser bobo. Se está dando dinheiro, eu vou fazer. É que a Carlinha falou que, por experiência ali, deu ruim e tal, mas no Brasil hoje isso é complicado. Mas a gente tem que saber, eu acho interessante eu estudar uma estratégia que assim, não funciona. Mas, ano passado funcionou para mim algumas travas de crédito de put. Mas assim, o que é a saída? O que eu acho que acaba levando a galera a optar por isso? Provavelmente porque o cara sabe que está realmente do lado vendedor do mercado é um lado mais positivo, o lado mais vencedor. E às vezes o cara não tem margem e nem ativo suficiente para fazer essa composição, e a maneira de você fazer com baixa margem ali, só com um pouco de dinheiro, vamos dizer, na conta, é fazer uma trava de crédito. Então é muito tentador. Só que aí entra naquilo que o Felipe falou, né? O cara, ele não se contenta em pegar 30, 40 pila por mês ali de trava. Ele quer pegar 400, 500 reais, aí aumenta a mão e aí se ferra. O Felipe tem no canal dele um vídeo comparando trava de crédito com a de débito. Eu sugiro muito o pessoal assistir. É muito bom, cara. E ele faz uma comparação com o negócio na mesma linha. Tipo, não é puxando para um lado e nada, ele faz uma comparação bem justa. Fala aí, Felipe. O que acontece, assim, pessoal, vou tentar ir por partes aqui, primeiro falando do livro, né? Nós temos que entender que o seguinte, esse livro ele foi escrito por alguém que era de dentro da bolsa. Então ele conhecia todas as partes
digamos assim, onde dava lucro, onde dava prejuízo e tal. E era uma época, antes de 2008, no qual as opções, a recém estavam começando a ter liquidez aqui no Brasil, em call. Aqui não existia nem put ainda. Lá nos Estados Unidos, para ter uma ideia, o pessoal fazia uma trava de crédito, digamos assim, ó, de distância de 100, porque eles operavam muito commodity, né? E tu recebia 60, tu recebia 70. A tua simetria de risco era positiva. Aqui no Brasil, hoje, tu não consegue fazer travas de 100, né? Mas vamos usar como teoria aí, fazer uma trava de 1, tu recebe 25, tu recebe 30. A tua simetria de risco, ela já está negativa. Aí o que acontece? O pessoal diz, tá, mas ela é vencedora na maioria das vezes. Depende. Aí, que nem o Rafa falou ali, se você for comparar, e aí eu já vi alguns influencers, não é falar mal, mas é abrir o olho do pessoal. Eu já vi alguns influencers fazendo a comparação de trava de crédito de débito da forma errada. Não pegando ali os strikes corretos, tá? Aí é muito fácil você mexer nisso, porque daí quando você tu não pega o ATM, você não consegue extrair o máximo de extrínseco, tá? Então tem que fazer da forma correta. Se vai largar um educacional, larga o educacional da forma correta, tá? Então, se for olhar lá o meu vídeo, vocês vão ver que muitas vezes você pagar para fazer a operação, sai mais lucro e tá mais barato. Só que, claro, é muito mais digamos assim, mais tranquilo psicologicamente quando a pessoa entra recebendo. Só que daí, como ela já entra recebendo, ela usou aquele capital em outro lugar e aí depois tem que pagar aquela conta. E ela não quer pagar aquela conta. E o principal de tudo é o seguinte, pessoal. Aí a pessoa vai lá e diz assim, não, eu tenho... Porque geralmente o pequeno investidor, ele quebra nessa parte. Ele vai lá e diz assim, eu tenho 10 mil reais. Quanto que eu tenho de margem? Então, 10 mil. Aí o pessoal vai lá e fala para ele assim que a trava de crédito, ela puxa uma margem fixa. E é verdade, ela puxa uma margem fixa, pode dar uma variada ali, mas é muito pouco. Se as duas opções forem dentro do mesmo exercício e a tua corretora for boa, ela vai puxar uma margem fixa. E é o que acontece, o cara diz lá, tenho 10 mil reais, eu vou fazer 10 mil reais de trava de crédito. Aí qual que é o problema? Vai que ela deu azar, olha só, vai que ela deu azar e ela ganha dinheiro. Aí ela vai para 15 mil, porque o azar é ganhar dinheiro, pessoal. Se tu ganhar dinheiro em 3 travas de crédito, na quarta tu fica devendo para a corretora. Aí o que acontece? Você vai lá e você ganha. Você foi para 15 mil reais, por exemplo. Aí você vai o quê? Vou investir os 15 mil. Aí você faz a trava com 15 mil e o mercado vem contra. Por exemplo, quando você perde, não tem como você rolar uma trava de crédito. Existem algumas opções de você fazer uns Iron Condor lá muito complexos, mas que te consomem margem, e aí a pessoa só tem os 15 mil, não tem mais margem. E aí o que acontece? O mercado vem contra, você tem que pagar aquela conta. Beleza, você tem os 15 mil, você foi lá, você pagou os 15 mil. Só que agora eu te pergunto, que dinheiro que sobrou para te continuar a tua vida de investidor? Nada. E aí acaba o investidor, acaba tudo e as opções não prestam. Mas na verdade não foi as opções que não prestaram. O investidor, infelizmente, ele foi por caminhos obscuros e que levam aquele nome que as opções são o cemitério do malandro. Você não pode ser malandro, você tem que ser investidor. O problema é que aí, só falar rapidinho, Rafa, nesse sentido que o Felipe falou, perfeito a colocação, é bem isso mesmo. A grande diferença que você comentou de travas de crédito de 20, 30 centavos, né? Que realmente é o máximo que você consegue pegar e no dinheiro, né? Ali já bem próximo do dinheiro do ativo. Sim. E essa é a grande diferença para mim em relação ao mercado americano, que você pega lá esses mesmos 30, 40 centavos, mas com 10, 15% de distância do dinheiro. Então você tem uma segurança muito maior, né? Você consegue manejar até no sentido de zerar a operação com pouco prejuízo, né? De não deixar ela chegar e bater na tua ponta vendida ali. Então, assim, é muito diferente do mercado aqui, realmente não tem espaço de cobertura para fazer esse tipo de operação. Pode ser que daqui a um tempo melhore, mas nesse momento realmente não vejo um cenário positivo para isso, não. É que, entenda, o cara tem que aprender bem antes de fazer uma coisa dessas. Porque, ver, uma operação que eu defendo pra caramba, que eu gosto muito, é a trava horizontal de linha. Aí, esses dias, um amigo ali com uma dúvida, e não é errado o cara ter essa dúvida, não. O cara, ele pode ter a dúvida. Mas ele, por exemplo, eu estou tendo prejuízo na comprada e estou tendo lucro na vendida, o que eu posso fazer? E não, é porque o teto está corroendo as duas. Então, sim, a trava horizontal de linha de um mês, ela é uma estratégia mais intermediária, não faça. A gente vai vendo ali o cara fazer, tipo, ver dica e tal.
poder entender. O pessoal está começando, cara, trava de alta e trava de baixa, e ali a compra seco, porque ou venda coberta, parte vendida e tal, não é demérito começar do básico. Se o cara começar a inventar muito, ele está cavando o caixão dele ali, não vale a pena, né? E, se possível, o cara se financiar do mercado, né? Fazer a venda coberta, pegar o crédito, pode arriscar em uns 20%, 40%, 50% até uma operaçãozinha comprada ali para tentar pegar um movimento direcional. É uma maneira de você também gerar um retorno dentro desse processo sem precisar desembolsar o dinheiro, né? Sem consumir a sua margem. Eu acho que, eu já encerrando, hoje eu falei bastante, eu não gosto de falar, mas infelizmente o cara vai falando, né? Encerrando a minha participação, pessoal, se eu pudesse deixar uma dica de hoje, que fosse assim, de ouro, mais do que eu falei ali sobre questão de o que esperar para 2022 e tal, muitas vezes a gente, quando está começando, né, a gente quer descobrir qual que é a estratégia de ouro. E aí você descobre, que nem o Rafa falou, pô, esse ano é a trava de linha. Aí o cara vai, trava de linha. Qual que é o livro melhor? Ah, é o livro tal, aquela beleza. Aí eu vou mostrar um livro aqui que eu aprendi muito com ele, porque ele fala sobre a parte mental. Esse livro aqui, ó. Esse é fera, é verdade. Nossa, massa. Cara, esse livro é muito bom. Olhem um dos capítulos aqui, o que ele fala. Ó. Consistência, isso aí. Consistência em estado mental. Então, vai muito mais do psicológico da pessoa ter o feeling de saber o que ela está vendo. Se ela está escutando aqui nós, não é para confiar em nós três, muito pelo contrário. É para você se desafiar e buscar e saber, pô, será que aquele Rafael, aquele Felipe, aquele Diogo estão falando coisa com coisa? Isso aqui é para instigar vocês a terem esse feeling de pegar e daqui a um pouco mandar ali uma mensagem de Diogo, olha só, eu fiquei com dúvida em relação ao que tu falou lá, assim, assim, assado. Com certeza o Diogo vai te dar uma explanação, muitas vezes, de uma forma mais genérica, e depois, claro, que se você quiser buscar um conhecimento profundo, nós três oferecemos serviços, mas sempre questione e busquem um aprendizado de forma genérica. Como eu falei, esse livro aqui, ele traz um aprendizado de forma genérica. Muitas vezes o cara pensa, é um livro de trading, é trade. Não, isso aqui é uma questão mais psicológica e mais, digamos assim, global em relação a investimentos. Então, o cara tem que buscar, não, eu quero saber qual que é a estratégia da vez. Eu quero saber qual que é como é que me fugiu a palavra agora? Como é que é o youtuber que tá bombando, o Instagram que tá influencer. bombando, o influencer, desculpa, era essa palavra que eu queria. Qual que é o influencer que tá bombando? Então, não busquem isso, pessoal. Busquem um pouquinho em cada um, mas ganhe confiança de vocês para vocês não hesitar frente aos seus medos, perder convicções que vocês trazem do passado, e aí vocês começarem a caminhar com calma, e aí para uma consistência ali, que é uma atitude mental e não simplesmente prática. Beleza, pessoal? Pessoal, a gente está avançado no horário já. Aí eu vou fazer minhas palavras aí para me despedir de vocês, não tomar tempo de vocês. Agradecer todo mundo que veio nos assistir aqui. Pessoal, a presença de vocês aqui é sempre motivadora. Quando eu olho ali, pô, tem X pessoas assistindo. Caramba, velho, poxa, tem gente querendo aprender conosco. Eu fico muito feliz. E eu espero mesmo estar podendo compartilhar um pouquinho do conhecimento que eu adquiri esse tempo todo. Eu creio que meus colegas também. É um prazer enorme. Então, se a gente puder fazer, você ter um insight de assim, poxa, isso aí é bom, já valeu toda a live, toda a noite. Eu queria mandar um abraço para todos. Esse ano vai ser incrível para nós, que seja incrível para todo mundo, para nós, para nossas famílias, que seja um ano ótimo. Eu queria mandar um abraço muito fraterno para quem está assistindo, para quem nos segue. Me siga nas redes sociais, siga o Felipe, siga o Diogo, o meu nobre investidor, o Felipe ele descomplicando as opções, o Diogo falando em finanças. Cara, vocês vão ter sempre material para aprender e trocar ideia com a gente. Perguntem e tal, troquem ideia conosco. E queria mandar um abraço também para os alunos do GOIS, que vocês me garantiram muita grana no passado. Eu espero que vocês continuem me garantindo grana esse ano. Tá? Obrigado por vocês que me dão grana. Tá, alunos do GOIS, obrigado. Passa a palavra para meus amigos aí.
Não, galera, é isso aí, meus amigos já falaram tudo. Desejo realmente um ano de 2022 vitorioso, né? Que a gente aprenda. A gente sabe que a gente está no mercado de renda variável, a gente vai errar, a gente vai acertar. O importante é que no final a gente saiba o que esteja fazendo, né? E eu vou recomendar também um livro aqui antes de final. Sempre conhecimento é muito importante, mas como o Felipe está falando sobre questão psicológica, o mercado financeiro é pelo menos 80% psicológico. Você realmente está com a cabeça bem ajustada, está tudo tranquilo. E eu vou recomendar esse livro aqui, ó, Rápido e Devagar, do Daniel Kahneman, tá? É um livro mais complexo um pouco. Ele realmente não é tão uma leitura tão simples, ela é mais complexa, mas ele te ajuda a realmente entender as formas de pensar, como que você pode pensar. E aí eu quero recomendar que você seja um pouco mais abrangente realmente na busca pelo teu conhecimento. Não precisa focar só opções, pega as opções, mas olha lá um pouquinho, vai conhecer um pouco da análise fundamentalista, vai conhecer um pouco da análise técnica, vai ler um pouquinho sobre a neurociência, vai saber como que a gente pode melhorar as nossas tomadas de decisões. Existem muitas e muitas ferramentas, inclusive uma coisa que eu estou estudando, que eu recomendo a todos também, que é o Python, a linguagem Python para investimentos é muito interessante para a gente fazer análise. A gente pode até depois fazer algum bate-papo mais relacionado a isso, porque eu vou utilizar isso no meu TCC, naquele trabalho que a gente divulgou até, e eu vou fazer umas análises por ali, eu quero depois compartilhar, que eu acho que vai agregar bastante para os investidores. Beleza, pessoal? Grande abraço para todos, falei demais também, como sempre, mas um beijo grande aí no coração de todo mundo, uma ótima semana. Na semana que vem, no canal Falando em Opções, então, voltamos com esse programinha aqui, Falando em Opções, esperamos realmente que esteja agradando a todos. Um grande abraço, pessoal. Fiquem Boa com noite Deus para e todo até mundo. mais. Até mais, galera. Abração. Valeu.